O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim, também brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Neste domingo do tempo comum, é nosso companheiro, o profeta Isaías, profeta do pós-exílio, que deve anunciar a Israel uma luz que brilha nas trevas. E esta luz, a respeito da qual fala o profeta Isaías, é compreendida, conforme acabamos de escutar no Evangelho, como sendo as obras que nós realizamos, nós, não por nós mesmos, mas pela graça de Deus agindo em nós. Eis que eu vos escolhi. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Este fruto que Deus espera de nós não é outra coisa que senão a justiça do reino de Deus. Vamos ao profeta Isaías. Ele inicia a sua profecia dizendo: Assim diz o Senhor. Este é o modo com o qual o profeta que está diante de Deus deve comunicar aquilo que escutou dos seus lábios. Assim diz o Senhor. O profeta escuta, experimenta, torna-se um homem inspirado e assim expressa aquilo que ouviu de Deus. Reparte o pão com o faminto. Acolhe em casa os pobres e os peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Vamos recolher desta profecia de Isaías 3 palavras, 3 R's, para assim aprofundarmos o sentido da palavra de Deus oferta a nós, porque o Senhor também se dirige a nós que estamos diante dele nesta tarde, como ao profeta. O primeiro R, a primeira palavra é reparte, repartir. É sem sombra de dúvida um dos movimentos mais difíceis, tomar daquilo que é nosso, precioso a nós, e ser capaz de dar desta nossa riqueza àquele que nos pede. Sobretudo porque quem está diante de nós com a sua fome ecoa a nossa indigência, aquela da qual nós constantemente fugimos, não raro com coisas supérfluas e superficiais. Nós estamos numa sociedade da exibição, do espetáculo, do exagero. Portanto, é atual este imperativo da parte do profeta de sermos capazes de viver não só em estado de ajuntamento e de reivindicação, mas em estado de repartição. Encontrar esta grande riqueza, desta divisão daquilo que nós temos, que na verdade faz multiplicar em nós. A generosidade é isso, não é? Dividimos, partilhamos, de alguma forma nos erradicamos de nós e daquilo que é próprio, para assim nesta erradicação contínua de apegos e de supérfluo sermos capazes de encontrar o outro na sua generosidade. Repartir aquilo que é nosso. O segundo R, nós poderíamos assim dizer, é recolher. Acolhe em sua casa aquele que é pobre e peregrino.
Todos nós, enquanto seres humanos, somos despatriados. Estamos à procura daquela cidade que há por vir, como nos lembra a carta aos Hebreus. E, portanto, temos que ser capazes de fazer das indigências uns dos outros uma coisa que diz respeito a nós. É isto, lembra o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, do capítulo 2. Cada um cuide não só daquilo que é seu, mas cuide daquilo que é do outro e considere o outro como mais importante. Que palavra atual, que luz diante dos nossos olhos, já que tendemos constantemente a vivermos nas trevas dos nossos egoísmos, dos nossos caprichos e das nossas reivindicações. O convite do profeta Isaías é o de recolher, viver em estado de hospitalidade, deixar que se ache no mais profundo do nosso coração aquilo que é necessidade também para o outro. Não sermos ciosos de nós e autocentrados, mas abertos, disponíveis, generosos, assim como vai nos convidar a campanha da fraternidade deste ano. Fraternidade que é um lugar irrenunciável para nós que cremos em Deus. Alguns poderão assim dizer que estes são termos que não têm uma origem cristã. Sim, ao longo da história, em alguns momentos, houve um uso inadequado desta expressão. Quando nós vamos lá a C.S. Lewis, no seu livro A Abolição do Homem, ele diz, olha, o mundo contemporâneo é cheio de virtudes cristãs pela metade, que são levadas à loucura. De fato, é verdade. O comunismo, a Revolução Francesa, esta ou aquela perspectiva dentro da teologia da libertação, fazem um uso inadequado da palavra fraternidade. No entanto, a disposição de acolher, a generosidade, o socorro dos pobres, não é outra coisa senão a Escritura, que, em sendo palavra de Deus, é uma teologia da libertação. E não estou dizendo aqui nada que contrarie aquilo que nós podemos escutar no texto sagrado. Se você abrir o livro do Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 17, assim se diz: porque o Senhor Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, é o Deus de Israel, que não aceita suborno, que não faz acepção de pessoas, mas que, no entanto, faz justiça ao pobre, faz justiça ao órfão e à viúva, ama o migrante e lhe dá alimento. Portanto, Israel, também amai o migrante, porque vós também foste migrante na terra do Egito. Portanto, o cuidado com aqueles que mais precisam, o compromisso irrenunciável com a justiça, não aceitar suborno, fazendo transbordar em nossos lares aquilo que falta por direito aos pobres, é compromisso irrenunciável do Evangelho. Isto não é Marx, isto não é teologia da libertação, isto não é Revolução Francesa. Isto é compromisso irrenunciável com a justiça e com os mais pobres, compreendendo que o pobre, na perspectiva das Sagradas Escrituras, é uma epifania do rosto de Deus. Portanto, é preciso acolher em nossa casa aquele que é nu e acolher aquele que é nu, cobrindo a sua nudez. E aqui nos encontramos diante do terceiro R. Quando encontrares um nu, reconhece nele a carne da sua carne. Eis o convite do profeta Isaías: repartir, recolher, reconhecer, dar daquilo que é nosso, deixar que o outro, na sua indigência, tenha morada dentro de nós e reconhecer na fragilidade e na indigência do outro o osso dos nossos ossos e a carne da nossa carne. E assim diz o profeta Isaías em seu escrito: brilhará a tua luz como a aurora. Esta palavra luz não é despretensiosa na primeira leitura que estamos escutando. Lembremos-nos nós do livro do Gênesis, o faça-se a luz é a primeira palavra que Deus pronuncia e que começa assim, a partir desta palavra e desta luz, a organizar-se o caos primordial. A luz na Sagrada Escritura é símbolo da vida. Luz, dia, trabalho, felicidade, ocasião de poder desfrutar das bênçãos de Deus.
Portanto, quando Isaías está dizendo aquilo que vai ser ecoado no Evangelho de luz, o que ele nos está ajudando a entender que há algo dentro de Deus, há um desígnio da parte de Deus que organizou todas as coisas. Podemos entender que esta luz é a justiça e o direito da parte de Deus, de onde todas as coisas emergem de um modo eterno e cuja responsabilidade nossa como seres humanos, como cristãs e cristãos comprometidos com a justiça do reino, é a de conformar a nossa consciência. Portanto, cada vez que algum de nós, no compromisso do casamento, no trabalho, dentro da igreja, deixando-se alcançar por alguém que nos pede de comer, pratica um ato de justiça, ali está a luz, ali está a ordem primitiva que parte de Deus e que vai organizando todas as coisas, porque todas as coisas que Deus cria, Ele cria conforme a sua justiça. Vai lembrar o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Demos graças, versículo 16, demos graças a Deus Pai onipotente, que nos chama a partilhar da sua luz, da herança a seus santos reservada. Este é o horizonte. Deus é amor, Deus é luz, Deus é justiça, Deus é direito, e Ele cria tudo aquilo que existe para participar de sua luz, de sua justiça e de seu direito. Por isso Ele diz: faça-se a luz, e organiza-se o caos primordial. O homem, a mulher, Adão, Eva, cada um de nós é chamado então, com o exercício justo do próprio trabalho e das próprias ações, a ser um pequeno sinal desta luz da parte de Deus. Este é o horizonte que nos está convidando o profeta Isaías e e o evangelho que escutamos. Demos graças a Deus porque Ele nos chama a partilhar de sua luz. Essa é a nossa responsabilidade. Em primeiro lugar, guardar e cultivar a criação. É por isso que temos que nós nos perguntar: será que os nossos excessos não estão prejudicando a natureza? É por isso que cada um de nós deve amparar o indigente, o órfão, aquele que precisa de uma partilha de nós, porque o Senhor Deus de Israel é aquele que faz justiça à viúva e o órfão, que ama o migrante. Portanto, também cada um de nós deve ser capaz de fazer suas as indigências uns dos outros. E é neste mesmo horizonte semântico que fala o salmo que nós acabamos de escutar. Aquele homem, quer dizer, aquele ser humano que vive conforme a justiça, aquele que é correto, generoso e compassivo, é como uma luz que brilha nas trevas. Que missão bonita, que grande responsabilidade é esta nossa, não? Num mundo tão cheio de trevas, é preciso que nós sejamos luz. E seremos luz não por causa da nossa oratória, como lembra o apóstolo Paulo, não porque teremos palavras mais bonitas, não por conta de nossos jejuns e de nossa religião hipócrita, que às vezes tenta ocultar a nossa injustiça, como vai lembrar Isaías alguns versículos antes dessa leitura. Não é sobre multiplicar aflições, rezar esta ou aquela novena, estar de joelhos dobrados de madrugada. O jejum que eu quero é a prática da justiça para o órfão e para a viúva. Assim, vivendo de um modo correto, nos preocupando todos os dias se nós estamos dando a cada um aquilo que lhe pertence. Vivendo de um modo generoso, sendo capazes de dispor de nós e sendo compassivos, isto é, um coração que é capaz de unir-se à paixão, ao padecimento de quem está em desamparo. Assim nós brilharemos como uma luz que brilha nas trevas para os justos. E vejamos aqui a ironia do texto, não é? Uma luz que brilha nas trevas e só pode ser reconhecida pelos justos. De fato, quem não tiver o coração em sintonia com a justiça de Deus e com a sua vontade, não será capaz de perceber num gesto simples de um sorriso dirigido a um mendigo na rua, uma epifania de Deus. Vamos nos lembrar, compreendendo o horizonte desta liturgia, aquilo que diz João, primeira carta de João, capítulo 2. Amemos, diz João,
falando de um mandamento que é tão antigo, porque é imemorial, porque é a justiça de Deus, porque é aquela luz lá do livro do Gênesis que Deus lança sobre a terra para assim dissipar trevas e caos. É tão antigo, mas é tão novo, porque assume um sentido todo especial na entrega de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou até o fim e nos convida a sermos testemunhas deste amor, diz João na sua carta. Amemos. Todo que ama caminha na luz e não tropeça. É isso. O que João está dizendo? Quando temos dificuldade de perdoar, quando a nossa religião não se traduz de maneira concreta no cuidado e na defesa da justiça, a gente está tropeçando. Estamos tropeçando em nós, tropeçando naquilo que mais importa, batendo com a cabeça no muro. Mas quando perdoamos, quando somos generosos, quando somos compassivos, nós caminhamos na luz e não tropeçamos. Porque quem não ama, vai lembrar João, seguindo os versículos, está nas trevas, caminha entre as trevas e não sabe para onde vai. É isso. Cada vez que tivermos dificuldade de sermos generosos, cada vez que estivermos tentados a não pagar aquilo que é justo, cada vez que a nossa fé não conseguir se traduzir em generosidade, em gentileza, em compassividade, em retidão, é preciso deixar que a luz dissipe as trevas dos nossos olhos, porque estamos cegos e a nossa religião não vale de nada. Como vai lembrar Tiago no capítulo 1 do seu escrito. Qual é a religião verdadeira, pura e sem mancha, senão assistir a viúva e o órfão em suas necessidades e afastar-se da contaminação deste mundo? Estamos conseguindo entender, irmãs e irmãos, o apelo profético desta liturgia, de que nós nos perguntemos se estamos nos esforçando com autenticidade e generosidade para traduzir concretamente no dia a dia, no escondimento diário, a fé que nós professamos? Porque a nossa fé, nos lembra o profeta Isaías, pode ser uma desculpa para cometermos injustiça. Pode ser que tenhamos práticas religiosas que anestesiam o nosso coração e que tentam barganhar com Deus. Práticas religiosas onde falta caridade, onde falta autenticidade, onde falta libertação, onde falta a graça e o encontro com Deus. É por isso que Jesus Cristo no Evangelho nos convoca. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Reparemos que coisa interessante. Ele não diz que nós devemos ser, ele diz que nós somos. Portanto, já recebemos como cristãos, como batizados, esta graça de ser sal. Sal não é comida, a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que é padre, líder de pastoral, trabalha na igreja e, como lembrava São José Maria Escrivá, é sal para todo o prato. Ah não, eu canto bem, eu sou o padre fulano de tal, eu pertenço a tal movimento, eu rezo de madrugada esta novena, olha que esposa santa e pudica eu sou. Os meus filhos, meu marido não, mas eu sou. Não, sal não é comida, sal é tempero, isto é, o sal envolve, o sal desperta, o sal serve para impedir que apodreça. Essa é a sua função. Como esposa, esposo, padre, líder de pastoral na sua igreja. Não é ser um tanto de sal, mas é despertar, conduzir, preservar, para que com sua presença, com o seu testemunho, com a minha presença e com o meu testemunho, nós sejamos capazes de trazer para fora o que há de melhor nos outros. Assim a luz. Uma luz que não serve. Isto é, uma lâmpada só serve na medida em que ilumina outras coisas. A luz não é feita para si mesmo, assim também temos que ser nós. Se cantamos, se somos ministros, se somos sacerdotes, não somos para nós e para o nosso grupinho e para o nosso partido político e para a nossa ideologia. Nós somos para os outros. A luz é feita para os outros. Portanto, Jesus Cristo nos alerta no final do Evangelho. Assim a vossa luz deve brilhar diante dos homens, mas não porque a glória seja para você, mas é para que, vendo vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. Termino esta liturgia à luz de tudo aquilo que falamos,
para este momento tão desafiante de nossa vida política e na igreja, fazendo 2 alertas. O primeiro é uma batida na esquerda. Nós não somos comunistas. O nosso ideal e o nosso compromisso com a libertação e com os mais pobres é um compromisso radicado no Deus de Israel. Os pobres a que nos dirigimos são aqueles ecoados nos lábios de Nossa Senhora da Piedade. Lembremos-nos daquilo que diz Dostoiévski no seu romance Irmãos Karamazov. O socialismo é uma Babel invertida, quer trazer para este mundo e construir neste mundo com uma base em um materialismo que não é o nosso, aquilo que só podemos receber por graça e por amor de Deus. Mas nós também temos que tomar cuidado para que a nossa religião não seja falsa e hipócrita. Porque se o nosso espiritualismo, nossas vestes, o nosso latim, a nossa pretensa modéstia não se traduzir em compromisso com aqueles que mais precisam, não se traduzir na capacidade de perceber que o outro, a prostituta, o órfão, o publicano, o ladrão, clamam a nossa compreensão e a nossa misericórdia, nós estamos vivendo de uma hipocrisia e de um jejum que causa nojo em Deus.